Fevereiro costuma ser lembrado e marcado pelo carnaval, mas para quem é cristão tem uma pegada diferente. Hoje, no nosso segundo episódio do Lago Talk de 2026, eu estou aqui com um casal missionário, a Letícia e o Joseph, que irão compartilhar conosco um pouquinho de como é viver o evangelismo como um estilo de vida. Mas antes, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores para que tudo isso seja possível de acontecer. A melhor pizza da cidade, Pizzaria Benítez. Para você, marido, varão valoroso que quer agradar sua esposa com um look feminino, uma moda maravilhosa e modesta, Las Carolas. Supermercado Samuca. Supermercado Super Samuca, com o melhor frango da cidade, eu não tô brincando com você. Mecânica Ribeiro, a troca de óleo pro teu carro, mecânica em geral, vistorias, loja de calçados GP, calçado feminino, masculino, infantil para a família toda. E a Tech Size, que tem serviços especializados em TI, tecnologia da informação aí para tua empresa. Antes da gente iniciar oficialmente e apresentar aqui para vocês a Letícia, o Joseph, eu quero falar que antes da Letícia ter ido para a Europa, ter ido para a França, eu troquei o chip do celular dela. A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar. E aí eu te perguntei, Letícia, você teve problema com a internet quando você foi para fora? E aí você Eu lembro, verdade. Teve. Sim, é verdade. E aí você voltou e eu que te atendi na loja da operadora. Uhum. Quando as meninas passaram para mim o Instagram de vocês, para eu conhecer melhor e tal, eu falei, não, mas eu conheço essa moça, ela não é estranha. O que é que eu fiz? Eu entrei no meu WhatsApp e eu digitei o seu nome e olha quem apareceu aqui. Meu Deus! E eu lembro dessa conversa, eu lembro que eu tava passando o maior perrengue e eu tinha o seu número. Aí eu falei, eu vou mandar mensagem pra ela, pra ver se ela consegue resolver. Eu acho que eu até falei, eu não tô mais na lá. empresa e tal, direcionei, mas pra gente ver, de trocar um chip pra agora tá trocando aqui informações sobre Deus. Ai, sim. Que delícia, glória a Deus por isso, legal. Gente. Muito bom mesmo. São as coincidências dos céus. E, né, falando de histórias, de coincidências, eu queria que você me contasse um pouquinho, Letícia. Pelo que eu vi, então, em 2020, no meio da pandemia, né? Deus colocou a França no seu coração. Você se preparou em questão de idioma para ir para lá ou não? Você foi com só o inglês ou nem o inglês? Como que é? Sim, antes de eu ir para a França, o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração para eu começar a aprender o francês, né? E eu não tinha entendido de início, porque eu sempre gostei da França, mas nunca tinha aprendido, falava um pouco do inglês ainda, mas obedeci, comecei a fazer aula, e em um ano o Senhor acelerou muito meu aprendizado, e em um ano eu consegui atingir a fluência no francês, para então eu ir na minha primeira viagem missionária, que foi para a Suíça, e na Suíça eles têm vários idiomas ali oficiais, e um deles é o francês. Então ali eu consegui na prática traduzir culto, traduzir evangelismo, então foi realmente muito especial, assim. Que bênção. Mas vamos começar do início, né? Então, você é Letícia, você é o Joseph, marido da Letícia, e já pelo nome nós já vemos que ele não é brasileiro. Ele é... De onde você é, Joseph? Eu sou do Enumclaw, Washington. Então, não é do Washington, D.C., né? Capital dos Estados Unidos, não. É o outro lado da Seattle. Tem muito chuva, é como a Inglaterra, assim, muito chuvoso, frio, assim, de lá. Que legal. Outro lado. Bem longe do Brasil, na verdade. Bem longe do Brasil. Tem Alaska em cima, que é mais longe possível, mas tem Washington. Então, é assim, bem longe. Que legal. E você, Joseph, tá com 29 anos. 28. 28? Quase 29. Mas eu tô segurando meu 28. Tá chegando perto dos 30, a gente já fica, né? Colinho piscando já, né? Verdade. Quando você completa 29?
em julho. Em julho. 29 de julho. Aí já. E você, Letícia? Eu tenho 24 anos. 24 anos. É, eu vou fazer 25 esse ano. Então é um casal assim jovem, bem jovem, Aham. missionários. Quero saber um pouquinho de você, Joseph. Uhum. Como que foi? Como que você chegou até aqui? Como que você chegou até Letícia? Me conta um pouco da história de vocês, pra gente contextualizar todo mundo. Tá, eu vou precisar condensar muita coisa, mas eu vou começar só. Meu pai era um pastor de alcance, então minha vida toda eu vi ele fazendo algumas ações com pessoas, moradores de rua, dando comida, ele sempre me envolveu com isso. E ele fez uma viagem para o Brasil, para as Amazônias, para construir uma igreja lá. E eu queria estar lá com ele lá nesse viagem, mas minha mãe falou para mim, não, não, é muito perigoso. Então eu falei, pai, eu não consigo. Filho, eu tava querendo levar você. Quantos anos você tinha aí? Perdão, te interromper. Eu tinha, acho que 8 anos, 8 9 anos, 9 anos. Então eu sempre me interessei, ele voltou às Amazônias como uma piranha pequena. Era uma piranha empalhada Empalhada. que ele trouxe Que pra legal. casa pra ele. E também um red com os cores que eu gosto, assim. Então, desde esse momento, eu sempre tive muito interesse no Brasil. Eu fiz um report, né, na escola do Brasil, assim, que tem... Eu não sei se tem no Brasil, mas era um trifold board. Eu não sei como fazer isso. Que tem... Tipo um quadro? Um quadro, basicamente isso, para apresentar um país. Então, falei uma coisa com chiclete, que tá lá no Brasil, uma coisa assim. Mas eu sempre Sempre tive um interesse no Brasil. E mais para frente, eu senti um chamado para estudar música e teologia. Então, me formei no Portland Bible College, uma faculdade cristã, estudando música da igreja. Querendo ser um pastor de adoração no futuro, mas Deus tive outros planos. E eu estava lá, meu segundo ano, foi 2018. E meus amigos na faculdade eram pessoas de outros países, brasileiros, japonês, coreano, africano, então vários países assim, e indonésio, pessoas da Indonésia. Mas meus amigos favoritos sempre eram brasileiros. Ai, que legal. O paixão que eles têm por Jesus, primeira vez que eu caí embaixo da unção foi o momento lá embaixo na sala de oração e a galera tava orando junto. Eles oram mais fogo, em português, nem sabe o que estava acontecendo. Acabei de caindo no espírito. Um momento muito poderoso com o Senhor. Eu falei, eu quero ter um relacionamento com Deus como os brasileiros da minha faculdade têm. Então, pulando para frente, um pouco mais, como eu falei, 2018, eu estava orando, né? O que o Senhor quer para minha vida? E eu estava sentindo muito sobre missões. Por que eu tenho esse desejo para estar perto dessas pessoas de outras nações? E eu falei para o Senhor, se você fala comigo hoje, eu vou começar a me dedicar, vou começar a me preparar. Eu quero saber, hoje, se o seu chamado para mim é ser um missionário. Eu estava lá na igreja, depois ministrando adoração, e minha mãe estava lá com uma amiga dela, e eu falei com minha mãe, é um contexto também, eu fui adotado, e eu falei com minha mãe, e por que eu tô sentindo essa parada missionário? E ela falou para mim, quando você era um nenê, eu estava segurando você, minha mãe não poderia ter filho. E quando eu estava segurando você, Deus falou comigo que eu preciso compartilhar você. E agora você falando isso, sei que eu preciso compartilhar você com o mundo, assim. Como Samuel, né? Ela entregando o filho dela, né? Com lágrimas e tal. E depois desse momento eu falei, tá bom, eu tenho que fazer missões. Eu já entendi agora, Deus. E eu falei, Senhor, se eu tenho um chamado para o Brasil, eu preciso de uma confirmação hoje. 30 minutos depois, acho que menos de uma hora, teve acho que é uma pastora brasileira que estava lá nessa congregação de pastores, que eu estava ministrando também. E ela veio até mim, primeira vez na minha vida, ela falou, você é um brasileiro? Eu falei, não sou um brasileiro. Sim, você é um brasileiro. Eu sei quando
eu enxergo um brasileiro. Você é um brasileiro, você fala português e você tem uma família no Brasil. Eu nem falei português, eu falei, eu sou Nessa gringo. época ele não falava português Nada, ainda, ele não nada. entendia o que ela estava falando, ele precisava de um tradutor para entender o que ela estava falando. Nada. E só bom dia, coisas assim, né? Tava Falando coisas aprendendo erradas. ali. Um pouquinho dos amigos, né? Porque Por conta da fogo. convivência. Eu falei assim, fogo de Deus, assim. Que assim. graça. Mas ela falou comigo isso. E depois disso, eu falei, você pode dar mais confirmação, Deus? Eu vou finalizar aqui, tá? Imagina, pode ir, vai. Mas tem demais. muito detalhe, assim, eu não quero tomar todo o nosso tempo. Então, daquela noite, eu tava lá no meu dormitório. E teve vários pastores que tá lá para profetizar sobre os alunos da faculdade durante esse tempo de congregação dos pastores que acontece anualmente. E um pastor brasileiro, olha só, mesmo dia, pastor brasileiro veio até mim e ele falou para mim, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Joseph. Ele fala, faz sentido, porque como José, Deus está tirando você do seu país, ele vai levantar você como evangelista e uma adorador, você vai pregar o evangelho, você vai levar jovens até Ásia, e falou coisas bem específicas assim, então, recebi essas coisas, que eu vou ter família no Brasil, eu vou falar português, que eu era um brasileiro, e depois disso eu vou ser tirado do meu país, como José, uma coisa assim, e eu vou liderar jovens na Ásia, assim, coisa bizarra. E tem ainda mais, né, que eu posso contar, mas eu acho que isso Glória que a é Deus. muito impactante. E isso foi em que ano? Foi 2018. 2018. Você veio pra cá No início de 2021. 2021. Assim, então Deus cumpre tudo. Eu recebi um visto, eu estava morando na casa do Nunes lá, e todos os portos foram abertos para mim através dessa palavra Glória a de Deus. Deus. Aí que você tomou posse mesmo e falou, é isso, entendi, obrigado, Senhor. O Senhor falou com você exato. claramente. Eu falei, Senhor, tá bom, hoje foi assim, eu vou começar a fazer aula de português. Você começou a se preparar, então. Aham. Então, na sua preparação pra vir pra cá, que você ainda não Sim. sabia quando seria, Ou com quem, assim. de que forma, a sua preparação incluiu o quê? Pra você encarar missões pro Brasil. Então, eu me conectei mais com meus amigos lá, né? Comecei a fazer a aula. Aulas. Bem no início, assim, bem do início, aprendendo como perguntar onde está banheiro, tipo, coisa Sim, muito coisas básica. assim, triviais do dia a dia. Triviais, assim. E de lá, comecei a aprender um pouquinho, mas eu cheguei aqui no Brasil falando quase nada. Assim, entendendo um pouco, mas E você falando... teve receio de ter vindo pra cá sem dominar a língua? A língua foi algo no teu coração, assim, como um impeditivo? Ou não? Como que foi? Eu acho que eu tenho tanto amor pro Brasil que o amor para esse país ganhou mais do meu coração do que da minha ansiedade sobre não falando a língua fluentemente. Glória a Deus. Nossa, que bonito isso, hein? Que lindo isso, vindo, né, de uma pessoa de fora, né? Mais amor pelo nosso país que os próprios nativos, né? E olha agora, tô casado com um brasileiro de E aí, Deus. não, quero mais. Eu quero mais informações. Tá bom. Aí você chegou no Brasil, você foi pra onde? Direto pra farm. São Paulo. Foi pra São Paulo. E ali se conectou com outros brasileiros. Também tem a tua galera lá, onde você se sentia confortável em falar o teu idioma. Sim? Pô, não muito. Pouquíssimas pessoas, assim. Na época, do Nunes era também consolidado essa parada internacional. Então, na casa era português, assim, né? Era isso. A Tipo, língua nativa um pouco da galera era inglês, português. assim, mas muito português mesmo. E aí, até chegar, Letícia demorou um pouquinho, ou não? Foi um pouco mais de vocês conhecerem, assim. foi um pouco mais de um ano, assim. Sim. Que isso aí foi em 2020. 2021. 2021. E você, Letícia? Você, né? Daqui, você já falava inglês? Você chegou a estudar esse idioma em algum momento da sua vida?
Você já tinha um chamado missionário, Uhum. evangelístico? Como que foi para você? Me conta um pouco. Eu nunca fiz aulas de inglês, eu aprendi sozinha e eu acabei aperfeiçoando meu inglês por causa da faculdade mesmo. A gente tinha que ler muita coisa em inglês, muitos textos, muitos livros, né? Eu fiz história, então a gente tinha muito conteúdo de fora para ler e aí eu acabei aprendendo meio que na marra, né? Eu tive que Caraca. aprender, mas dentro do meu coração eu sempre tive um amor muito grande pelas nações, então eu sempre isso sempre queimou no meu coração de alguma forma, mas eu nunca soube exatamente como que isso ia acontecer na minha vida. Então, eu cresci aqui, né, enfim, nasci aqui, cresci aqui, vivi a minha vida toda aqui em Tatuí, que é uma cidade do interior, né, não é uma cidade grande comparada a São Paulo, por exemplo. E eu aprendi a fazer muita coisa sozinha depois que eu me mudei daqui, talvez, e, né, tive que aprender a fazer as coisas sozinha, pegar ônibus em São Paulo, pegar metrô, enfim, pra mim era muito assustador. Sim. Mas Nessa época você tinha quantos anos mesmo? eu tinha acabado de fazer 17 anos. 17. Isso foi 2019, 2018 eu passei na faculdade, e aí eu acabei de fazer 17 anos, eu me mudei para São Paulo para começar a fazer história lá na USP, que é o campus lá do Butantã. Enfim, e aí eu me mudei sozinha, nunca tinha saído daqui, então ali foi um momento assustador para mim, mas eu tinha convicção de que aquela fase, aquele processo era necessário para que eu crescesse em maturidade espiritual, maturidade, enfim, natural também. E ali eu tinha certeza que de alguma forma o Senhor ia abrir as portas para eu viver aquilo que eu sentia que eu ia viver. Por mais que eu não soubesse exatamente o que era, né? Eu tinha um amor pelas nações, era isso que eu sabia, mas eu não sabia como isso ia se desenrolar. Então, foi esse sim que eu dei para o Senhor nesse lugar de incerteza, de ir me mudar sozinha para outra cidade, que eu comecei a ver tudo acontecendo na minha vida a partir disso. Sim, e é muito bom você falar isso, porque quem vê de fora entende que muitas vezes a gente acha que o chamado ele já nasce no palco, vamos dizer assim, né? Então nós estamos vendo vocês que são um casal missionários, que já viajaram para tantos países, já alcançaram muitas vidas para Jesus. Mas então, na verdade, houve um processo, sempre há um processo, né? Sim. Começou ali muito antes. E você chegou ali, então você foi para a faculdade em São Paulo aos 17 anos, em 2019. E aí para você chegar até a Dunamis, que foi onde você conheceu o seu esposo, que foi só em 2021. 2022 a gente se conheceu. Mas você chegou na Dunamis? Eu cheguei no Dunamis em 2019. Em 2019 mesmo. Então o Dunamis, ele é o Dunamis Movement, só para dar um contexto, né? É um movimento para-eclesiástico, então não é uma igreja, não é, enfim, não é de uma denominação específica, mas é um movimento que caminha junto com a igreja para realmente ser um apoio ali para os jovens, principalmente, para nos enfim, dar ali uma base para os jovens continuarem a viver o evangelho nas suas universidades, nas suas escolas, no seu mercado de trabalho, né? Então, e o Dunamis, ele tem um braço de missões universitárias que é o Dunamis Pockets, né? E ali, nessas reuniões do Dunamis Pockets que tinham na minha universidade, eu conheci o Dunamis e comecei a entender um pouco mais do que a galera do Dunamis acreditava. E aí que eu descobri que o pastor que fundou o Dunamis é pastor da Zion Church, né? O que hoje é Zion Church, na época era Monte Sião. Que é onde vocês congregam hoje. Que hoje é onde a gente congrega, o pastor Teófilo Hayashi. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a história, entender um pouco sobre o que eles acreditavam, mas quando eu cheguei na faculdade, a primeira reunião do Pockets que eu participei, eu lembro até hoje, a gente estava perto de uma escada vermelha ali no meu prédio da história, o lugar que eles se encontravam nem era ali, mas naquele dia, a primeira vez que eu fui era ali, e eles estavam cantando muito, e com uma paixão, assim, pelo Senhor que eu nunca tinha visto antes, assim, era um amor intenso pela presença de Deus, e aquilo que me chamou a atenção, e eu fiquei, caramba, tipo, essas pessoas estão na minha faculdade com tanto amor pelo Senhor, e eu preciso me envolver com elas, era isso que eu sabia, tipo, eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso caminhar junto, porque eu acho que isso vai me ajudar, tipo, no meu processo com Deus também, mal eu sabia tudo aquilo que o Senhor ia fazer, e como eu comecei a me envolver com o Pockets, e
nem sabia que isso ia me levar ao meu marido, né? Joseph, Então, glória a glória a Deus por isso. Que demais. E nesse momento, acho que quando você viu, né, que havia uma galera ali apaixonada por Jesus, assim como você também já era, você saiu da sua cidade apaixonada por Jesus, para um lugar totalmente assim improvável, né, que era dentro da universidade, que a gente sabe, né, as dificuldades que nós temos ali dentro da universidade mesmo. Ali você sentiu um carinho de Deus com você. Você esperava por isso, assim, verdadeiramente falando? Tipo, ah, não, eu vou para a universidade, mas não tem problema, eu não vou me desviar, nada vai me atingir, vou permanecer firme, minhas amizades não irão me influenciar. Você tinha essa certeza? Você deu uma receada? Como que foi? Eu tinha a convicção de que eu não ia abandonar Jesus, porque nessa altura do campeonato da minha vida eu já tinha tido muita vivência com Deus, assim, não só em igreja, mas nos meus processos pessoais com o Senhor, de cura emocional e da mente, e eu sabia que, enfim, aquele era o meu lugar, mas é muito importante a gente ter uma rede de apoio que te impulsiona a continuar firme e constante, né? Então, nesse momento, tipo, talvez, enfim, a igreja é um lugar que a gente precisa continuar enraizado, onde, né, no nosso processo na universidade, tudo, porque a gente precisa de pessoas que vão nos impulsionar. Não, continua, tipo, vai lá, seja a diferença, mas não para, né? E para mim foi o Dunamis na universidade mesmo, até porque eu tava longe da minha igreja, né? Longe da Então, família, longe da minha família, longe de tudo, eu voltava com bastante frequência para cá. Mas mesmo assim, ali na universidade, bem pertinho de mim, eu tinha pessoas que tava um ajudando o outro, né? Você tem ali, é uma parte do corpo de Cristo, querendo ou não, né? Claro, a gente não é uma igreja, o Dunamis não é uma igreja, mas somos todos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, né? Então, com certeza ajudou muito eu a permanecer constante, fiel, e me ajudou a crescer muito mais na minha fé, com certeza. Glória a Deus, glória a Deus. Joseph, o olhar dele apaixonado para a esposa dele. Ah, gente, casem assim, coisa mais linda. Você veio de um lar pastoral. Você comentou que seu pai veio para o Brasil, né, veio nascer com uma igreja aqui. E isso já queimou no seu coração desde quando você tinha 8 anos de idade. Então, isso a gente pode dizer que facilitou o teu processo? Ou de alguma forma você sentiu, em algum momento da sua vida você quis ir para um outro caminho, uma outra vertente? Como que foi? Muito bom. Eu tenho uma história engraçada. Porque meu pai sempre me encorajou, né? Muito no caminho. Mas teve um momento, acho que eu estava na terceira ano da minha Ensino médio. que eu pensei que eu ia ser aquela pessoa das notícias que fala sobre a clima, sabe? Se você olha aqui, vai ter isso, tá? Mas não era que Deus teve para minha vida. E meu pai sempre é uma pessoa que me inspirou tanta excelência. Meu pai falando, quando você sai a um lugar, sempre tem que ser melhor do que você deixou. E ele fez isso com o ministério, né? Que todo lugar que ele tocou, ele deixou melhor. E ele era uma pessoa que refletiu Jesus muito. E por mim, isso foi uma inspiração. Também, admiração, né? Por ele, que atrás da minha cabeça, assim, eu falei, nossa, ministério seria legal, como meu pai faz, assim. E ele era uma grande inspiração para mim. E também, eu sou dotado, né? Como eu falei, minha mãe e tal. E eu tenho um bisavô, e ele era uma missionária também nas Filipinas por mais de 20 anos. Então, eu acho que a pessoa que me inspira mais é meu pai. Consistência, o caráter que ele tem. E, né, meu pai, mesmo com Deus, né? E assim, enviou Jesus para nós ser conectados com o Pai. Meu pai que me adotou, eu sempre tenho mais conexão. Mas eu tenho várias inspirações também que me impulsionam para fazer missões, fazer ministério. Então, Glória a Deus, glória a Deus. Então, ele foi teu principal incentivador quando você falou, pai, quero seguir os mesmos caminhos que o Senhor seguiu, me envia, me impulsiona, me ajuda. Ele te auxiliou no seu processo. E ele era bem forte também. Ele falou: se você não vai fazer missão, você vai se arrepender o resto da sua vida. Então ele era
Eu sou um homem, né? Não sou menina como Sim. ela, que o pai Cuidado, tá mais né? cuidado. Uhum. Meu pai fala, você, tipo, mais ou menos, sua vida, você vai aprender o resto da sua vida. Então ele era uma pessoa bem intenso comigo, que eu precisei. Isso dá é, fortaleza pra Uhum. mim. Nossa, Sim, meu pai sim. falando isso, eu É consigo. Assim. isso. Confio em você, glória a Uhum. Deus. É isso. Eu vi que você, né, você foi no Descent 2020. Uhum. Isso foi um marco para você, né? Vai ter agora Muito. mais uma edição, agora dia Dia 31 31 de de janeiro janeiro. teve, né, mais uma edição. Hum. E foi um marco para você, o Descent. Uhum. Sim. O que mais que mudou em você ali? Se você Acho que, puder compartilhar algo com a aham. gente. Eu acho que no Descent eu fiquei muito constrangido com aquilo que o senhor fez. Por mim, era mais um chamado, eu quero ser um parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Uma coisa que eu noto aqui no Brasil, eu não sou, uau, um missionário, Joseph Kibel. Eu sou um aluno aqui no Brasil. E eu quero servir aquilo que o senhor já está fazendo aqui. Eu vi isso e falei, nossa, eu tenho muito a aprender e o senhor é muito bom. O Senhor é bom e teu amor leal dura para sempre. E esse tipo de coisa, meu Deus, né? Que eles vieram a fumaça e fogo entrando no templo, assim, meu Deus. Você teve esse tipo de encontro com Deus aqui. Eu só quero ser um parte. Eu só quero Fazer submeter estar a ali. palavra de Deus. Então acho que Descend para mim foi isso, esse marca para a minha vida Uhum. da glória de Deus, da presença de Deus. Glória a Deus, glória a Uhum. Deus. E nesse caminho de preparação, Deus não confirmou o chamado, né? Ele também uniu histórias, ele uniu Uhum. vocês Uhum. nisso tudo aí. Uhum. Então, vocês se conheceram no campo missionário, certo? Uhum. Como que vocês discerniram que era amor e que não era só, acabamos nos envolvendo demais por conta das Uhum. amizades, né, os amigos em comum, mas Sim. não. É amor Uhum. e é isso. Como que Uhum. foi pra vocês? Eu acho que, falando por mim, ele foi meu primeiro namorado, né? Então eu nunca tinha namorado, foi meu primeiro beijo, enfim. E eu tinha muita convicção daquilo que eu queria, sempre tive, É. né? Nos meus altos e baixos da vida cristã e tudo que todo mundo tem, essa foi uma coisa que eu nunca deixei de lado, nunca abandonei. Era a convicção de que eu queria encontrar a pessoa certa e só então eu ia abrir meu coração e ia ser pra valer, né? E eu sempre orei pedindo muito isso para o Senhor, né? E quando eu comecei a perceber que ele estava interessado em mim, a gente se conheceu no começo de 2022, então foi fevereiro, e a gente se conheceu lá na Dunamis Farm, né? Então é uma fazenda que a gente usa para treinamentos de missionários. A gente tem várias escolas do Dunamis, como o Dunamis Greenhouse, que é uma escola de 15 dias também, escola de avivamento, enfim. A gente tem o DSM, que é tipo uma escola da Jocum, agora não é mais Jocum, mas é meio nesse estilo, de missões também, que dura um ano. E foi nesse lugar que a gente se conheceu. A gente estava em uma semana de preparação para a gente ir para as nossas viagens missionárias. Ele ia nessa semana, né? A gente estava se preparando para eu ir para a Suíça e ele para ir para uma viagem missionária para os Estados Unidos. E eles foram para vários estados, foi para Nova York, enfim, Washington D.C., para evangelizar, para pregar o evangelho nas universidades. E eu ia fazer a mesma coisa, só que na Suíça. E ali a gente se conheceu. E quando eu comecei a perceber que ele estava interessado em mim, para mim, primeiro, eu acho que foi um choque, porque eu pensei, meu Deus, tipo, ele é um homem de Deus. Foi essa a primeira coisa que eu pensei, e isso me deu muito temor de Deus. Eu falei, cara, eu preciso ter cuidado como eu converso com esse rapaz, porque ele é um homem de Deus. Então, isso já me deu meio que um temor em um lugar bom, sabe? Uhum. E aí, eu fui muito racional, assim, em todo o processo. Falei, tá, vamos conversar então. A nossa primeira conversa de verdade lá na farm, a gente sentou e ele me contou o testemunho dele completo, da vida toda dele. Eu contei pra ele o testemunho completo da minha vida, as partes mais ruins, as partes mais boas. E eu falei pra ele, olha, eu quero que você tenha certeza de quem você tá conhecendo agora. Tipo, todo o meu passado, o meu presente, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida no futuro. Então, foi muito racional, mas eu acho que pra mim isso foi bom. Eu sou muito colérica, né? Eu sou uma pessoa mais. Então, eu penso muito de maneira muito racional, mas pra mim isso foi bom, porque me fez conhecer ele e o caráter dele, de que ele realmente era um homem de Deus, e isso me deu segurança pra continuar conhecendo ele melhor, né? Sem se apegar de primeira, só bem de boa, se Conhecer conhecendo, mesmo. conversando.
sabendo o chamado, o que vão se ver daqui 10 anos, enfim, o que Deus tem falado pra você, tipo, enfim, você vai morar no contexto de Brasil. vocês, isso é importantíssimo. É muito crucial, até porque, por exemplo, uma pessoa como ele que tem um chamado missionário, se eu não tivesse um chamado para missões também, e falasse, não, eu tenho chamado para ficar aqui, não tenho chamado para fazer missões, tipo, em outros países, no caso, não ia dar certo, porque então eu ia estar impedindo aquilo que o Senhor ia estar fazendo na vida dele, né? Então, acho que essa questão do chamado é muito importante. Se tá alinhado, é uma bandeira verde, né? Pra gente continuar se conhecendo, né? Então, a primeira conversa de vocês já foi super racional. Letícia já chegou aqui explicando tudo, é assim, assado, Sim. sem máscara nenhuma, e o Joseph também. Sim. Aberto a tudo que a Letícia, tudo que a Letícia era, ainda viveria. Nós Glória a dois. Deus. Glória a Deus. Uma É. transparência, né? Que é necessário em todo início de relacionamento. Se todo mundo tivesse essa visão e essa maturidade. Vocês se conheceram, você tinha quantos anos? Eu tinha... Quando teve essa conversa? 2022, eu tinha 20 anos. Já pensou 21, se todas as meninas nessa idade de 20, 21 anos tivessem essa maturidade de primeiro conhecer a pessoa, né? A falar, ó, tá aqui, essa sou eu com meus defeitos, minhas qualidades. E é isso, antes de entregar o coração, quão poupadas elas não seriam, né? Com certeza. De realmente, né? De sofrer. É verdade, ter o seu coração ali certeza. partido desde tão novinha, tão E cedo. eu acho que a gente é corpo, alma e espírito, né? A gente é um ser tripartido, a gente é formado de 3 coisas. E é algo tão importante da nossa vida. Família é o seu principal ministério, que se você tomar uma decisão baseada na sua alma, que é onde ficam suas emoções, seus pensamentos e tudo, só naquilo, você está construindo a coisa mais importante da sua vida com uma fundação muito, muito instável. Então a gente precisa tomar uma decisão, tipo, racional, claro, precisa ter o sentimento, precisa ter a atração, você precisa, assim, amar aquela pessoa com a sua alma também. Mas no final do dia a gente precisa entender, conversar com o Espírito Santo e envolver o Espírito Santo em todo o processo, né? E uma coisa que eu me lembrei agora era da história de Eliseu, né? Quando Elias encontrou Eliseu ali para o chamado dele, Eliseu estava trabalhando, né? E foi o que aconteceu com a gente, tipo, eu estava na minha missão, ele estava na dele, e nós dois fazendo algo pro reino, a gente se encontrou. Então, assim, fica o recado aí pra você que quer encontrar um marido, uma esposa, né? Faça alguma coisa, não esteja aí parado esperando alguma coisa acontecer, né? O príncipe encantado bater na sua porta, às vezes não vai ser muito assim, né? Então, vamos fazer alguma coisa. Glória Amém? a Deus, amém. É isso aí. É isso aí. Então, desde o primeiro encontro já sabiam, é isso. Houve ali já uma confirmação, né? Vamos caminhar mais um pouquinho juntos, uma amizade intencional pra gente entender o que é que Deus quer pra cada um de nós. Sim. Então, isso foi em 2020, ai meu Deus. 2022. 2022. Mas eu sei que vocês casaram em 2023. Novembro de 2022. Então, o primeiro encontro de vocês foi em junho de 22. Foi em fevereiro de 22. E aí a gente começou a namorar em setembro. E aí a gente noivou. Olha o tempo. Foi de setembro Esse tempo aí, desculpa te cortar, esse tempo de fevereiro a setembro. Vocês estavam ali trabalhando juntos, né, na farm, mas também em oração, em propósito de oração. Sim. Conversando, e nessa ele também foi para outra... Enfim, no meio de tudo, muitas viagens... coisas acontecendo, né? Ele foi para o Equador, fez uma viagem missionária lá. Enfim, foi um tempo bem crítico, assim, do nosso relacionamento, porque ele estava no Equador fazendo essa viagem missionária, e bem nesse período os pais dele sofreram um acidente de moto horrível, e aí, enfim, foi um milagre, eles estão vivos, tipo assim, foi realmente a mão do Senhor. E ele, na viagem missionária, e aí todo mundo perguntando, e você vai voltar para os Estados Unidos, ver os seus pais? Ele falou, não, eu preciso terminar minha viagem, tipo, eu preciso ficar aqui. Uau. E quando eu olhei isso, pra mim, assim, eu falei, cara, tipo, os pais dele estão lá, os pais dele ligando pra ele, falando, não, fica aí, você tem uma missão pra cumprir, tipo, vem depois, agora não. Os pais dele super Posso entrar rapidinho? E eles falaram pra mim, você não pode fazer nada por nós mais do que o Senhor pode fazer. Fica na sua missão. É bizarro. Então, isso pra mim, assim, foi muito, eu acho que ganhou muito, assim, a minha confiança, tipo, cara... Quero estar nessa família. Total, assim, foi muito, muito lindo de ver, realmente. Que demais.
Então, vocês, né, casaram em 23 e já seguiram em missão. Uhum. Seguiram em missão juntos? Nesse primeiro momento? Juntos. Algo de vocês, individual, Letícia individual, Joseph individual, precisou morrer para que vocês pudessem se unir ali como indivíduos mesmo, né, nessa missão por conta do casamento? Algo que você teve que deixar para trás? Ou não? Vocês realmente conseguiram se complementar com as qualidades, com os defeitos e viver dessa forma? Como que foi? Posso falar? Eu acho que o amor que nós temos para o outro país, a outro idioma, a outra cultura, isso é um ponte para a gente se conectar. Então, quando falando morrer para você, eu acho que não é tão envolvido conosco sendo de outros lugares, e outras culturas e outros idiomas. Acho que é mais da sua individualidade, do seu egoísmo e essas coisas. Mas se a gente tem uma boa comunicação, a gente tem um amor, respeito, mesmo como eu amo o Brasil, ela tem muito admiração para os Estados Unidos, para o país em si, para alguns pastores, escritores lá, e algumas coisas, as coisas boas, né, que tá nos Estados Unidos, que tem várias coisas, como o Brasil também. Então, acho que isso foi um ponto, mas eu acho que quando fala morrer, é uma coisa que é natural no casamento, como você largar os seus desejos com felicidade para ajudar o outro, para servir a vida da outra pessoa. Então, acho que eu ia falar isso, mas às vezes difícil, eu quero fazer isso. E ela não quer. Tá bom, eu não vou fazer. Eu vou cuidar da minha esposa. Eu quero fazer isso. Não posso. Eu preciso estar ao lado do meu esposo, assim, ajudando. Acho que é isso, né? Eu acho que muito disso também faz a gente aprender muito mais sobre Jesus, né? Eu acho que o casamento ajuda muito a gente a aprender novas facetas do Senhor, né? E essa questão de você morrer para si todo dia, do tipo, eu vou colocar ele primeiro, as vontades dele, tipo, a gente vai se conversando, mas se eu precisar me entregar por ele, se ele precisar se entregar por mim, a gente vai, né? E foi exatamente isso que Jesus fez pela gente, né? Ele deixou tudo que ele tinha para trás e veio de maneira humilde porque ele nos amou, né? Então, o meu amor tem que ser dessa mesma maneira, o amor que ele tem por mim, o amor que nós temos um pelos outros, a gente precisa ter essa mesma postura de coração pelo Senhor e quebrar o nosso orgulho, né? Deixar o Senhor nos quebrar um pouquinho, que sempre faz bem, né? É um amor sacrificial, né? Viver ali. Bom demais ouvir vocês. Então, queria saber, se vocês puderem compartilhar, assim, como que vocês tendo uma rotina intensa, como que vocês cuidam do casamento de vocês? Como que é a manutenção do casamento, digamos assim, né? Sim. E uma coisa que a gente foi aconselhado durante nosso namoro, noivado, é para fazer coisas juntos no ministério. Então, por exemplo, a gente tem uma célula da igreja na nossa casa. Agora, atualmente, a gente está servindo no Zion Church, no Alto Monte, que é Ministério de Louvor. E a gente está no Vox, né, cultos de jovens lá, servindo a adoração junto. Então, quando você constrói ministério junto e intencional nessas coisas, você não está construindo vidas separadas, mas você está construindo uma vida consagrada ao Senhor junto. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Algumas pessoas falaram ministério primeiro, meu chamado primeiro, mas Jesus sempre fez o que o Pai direcionou, né? Então, Deus em si mesmo, ele é triuno. Ele é uma família. Então, ele nunca fez uma coisa que o Pai não estava pedindo. Então, esse é um exemplo para nós que, como família, a gente tem que fazer a vontade de Deus junto, seguindo ao Senhor, honrando a sua família. Porque eu acredito que o ministério família é mais importante. Porque a casa é a base do futuro, né? Os filhos, tal, tudo. Então, uma coisa super importante. É isso. Glória a Deus. É muito bonito de ver vocês falando, por mesmo, né, vocês serem bem jovens, né? E tem essa maturidade de ter ido, né, de ter buscado conversas pastorais,
para realmente receber um direcionamento de alguém que tem mais experiência, Uhum. que já passou pelo que vocês estão passando, que ainda irão passar. Sim. E realmente, né, maturidade. Obrigado, Pastor Tito. Aí. Foi ele que... Glória a Deus pela sua vida, pastor Tito. Mas é isso. Então, falando numa rotina intensa, tem um período do ano aí que exige um pouquinho mais de sensibilidade, né? Ainda mais de sensibilidade, que é o carnaval. Que agora, esse mês de fevereiro, né? E eu queria entender para vocês, é algo bem específico? Vocês hoje, vocês moram aqui no Brasil, né? Estão ali congregando na Zion, então vocês estão em São Paulo. O carnaval para vocês é um período estratégico de evangelismo ou não? Como que é? Como que funciona para vocês? Com certeza, eu acho que a gente como igreja mesmo, Zion, todo o carnaval a gente faz eventos de evangelização, então ir para os bloquinhos, ir para as ruas, uma estratégia que a gente faz bastante com o grupo de alcance, né, da nossa igreja, que é de evangelismo, é oferecer água para as pessoas, então fica lá, tipo, e só um pretexto para você começar a puxar conversa com a pessoa, né, você é daqui mesmo, enfim, você já vai introduzindo uma conversa como quem não quer nada, né? Mas no final do dia você tá ali pra amar aquela vida e pra de alguma forma mostrar pra ela, cara, tipo, seu lugar é perto do Senhor, né? E aqui você não vai encontrar a felicidade que você tá procurando, né? Então é um período muito estratégico. Eu acho que a gente como igreja, a gente não pode se inibir por conta do que a gente vê acontecendo no mundo, né? E aqui, daqui a algumas semanas, a gente vai ter o Descend, no dia 31 de janeiro, vão ser 5 estádios, em cada região do Brasil, né, representando todas as regiões, e não é para divulgar placa de igreja, nem nenhum movimento em específico, mas é realmente um clamor pela nossa nação e falar, Senhor, eis-nos aqui para a grande comissão. A gente entendeu o chamado, que o nosso papel é ir fazer discípulos de todas as nações, é para a gente pregar o evangelho a toda criatura, e a gente vai se posicionar, a gente precisa se posicionar para que realmente o evangelho seja pregado, para que o reino de Deus venha, né? E eu acho que o período de carnaval é muito estratégico para isso, né? Com certeza. Mas, né, com certeza, como a gente estava falando antes, né, não pode se resumir a esse período. A gente não pode só evangelizar ou fazer um projeto, ou tipo, eu vou falar de Jesus só quando a gente for fazer um evento com a igreja. Não, isso precisa, pelo amor que o Senhor tem por vidas, nós precisamos dizer sim para a missão de Cristo, que é pregar o evangelho, aonde quer que a gente esteja, né? Isso seja no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, a gente é cristão em todos os lugares, né? Posso adicionar uma coisa? Eu acho que nosso papel como cristão não é se esconder do mundo. A Bíblia diz não para ser parte do mundo, né? Nós somos separados, não somos do céu, né? Mas a gente não pode se esconder. Então, acho que, principalmente no carnaval, a gente não pode somente ficar na igreja, ficar fora de tudo. Né? Temos idades, né? As crianças e tal, tudo. Eu entendo. Mas, jovens, a gente tem que ir para as ruas. A gente tem que ter uma santa indignação. Como a gente pode se esconder quando tem tanto mal lá fora? Isso não é o que Jesus fez. Jesus foi entre o povo, ele encontrou a mulher no poço, ele foi nos lugares, isso se posicionou em lugares maus. Então, eu acho que e também eu acho assim, a vontade do Senhor é para evangelizar, para não ficar escondido, mas para ocupar nesses lugares e não deixar lá. Deixa acontecer, o deixa mundo acontecer. é mundo, Exato. né? Vocês enxergam que o evangelismo nesse período ele exige mais ousadia mesmo? Sim. Ou mais sensibilidade? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que sensibilidade no espírito para entender como você pode abordar alguém, talvez. E uma dica, né, gente? Uma coisa que a gente faz muito, que dá muito certo, é uma coisa chamada caça ao tesouro. Então, é um estilo de evangelismo que a gente gosta de fazer quando a gente está em grupos grandes, que é mais ou menos assim, a gente se reúne com o pessoal da igreja, né, ou enfim, seu grupo de amigos, enfim, você pode fazer isso onde você quiser, não precisa ser uma coisa oficial, mas a gente se reúne e o objetivo você vai
perguntar para o Espírito Santo características sobre as pessoas que você vai encontrar. Talvez, sei lá, a pessoa ela vai estar com uma blusa rosa neon. A pessoa ela vai ser uma pessoa que tem cabelo loiro e que está com um sapato verde. Ou até mesmo uma palavra de Deus para aquela pessoa. Eu sinto que eu vou encontrar alguém que tem feridas em relação à paternidade e o Senhor quer restaurar o coração dela. Ou eu sinto que eu vou encontrar uma pessoa que faz faculdade de psicologia. Então, e você vai anotando nas notas do seu celular todas as palavras que você vai ouvindo e tendo impressões e tudo. E isso é muito bom porque isso te estica a ouvir o Espírito Santo, né? Muito A bom ouvir a mesmo. voz do Senhor. E aí, depois que você faz esse exercício, você tem tudo ali, né? Você ora durante o dia, faz isso. E aí você sai com uma dupla, com um trio, né? Quando você faz evangelismo normalmente com mais pessoas, o ideal é você sempre ir com alguém. Sempre tá Né? acompanhado. Sempre estar acompanhado. Claro, não sempre, né? Mas acho que é interessante você estar com outra pessoa, até porque você tem ali um apoio espiritual, uma pessoa para interceder por você tal, também. Enfim, Porque a né? gente não sabe da luta do outro, A né? gente não sabe Ali, o que a gente espiritualmente vai falando. encontrar, então é bom a gente ter um apoio, né? Como os discípulos, né? Foram enviados de 2 a 2, é tipo isso. Aham. Mas Exato. enfim, e aí ali você vai caçar os seus tesouros, né? As pessoas que têm as características que você sentiu do Espírito Santo. E é muito interessante porque nesses momentos que acontece, às vezes você encontra a pessoa e você fica tão feliz, você fala, meu, eu encontrei. E o que parece, a sensação que dá, eu imagino, me lembra muito daquela parábola das 100 ovelhas. Como aquele pastor que ficou tão feliz quando encontrou aquela ovelha que perdeu, que é essa sensação, cara, eu encontrei o Sim. tesouro que eu tava procurando. Hum. E aí você começa a conversar com a pessoa sem assustar a pessoa, obviamente, né? Porque senão a pessoa vai achar que você é um doido, tipo assim, meu Deus, né? Quem é você? Tipo, Em né? vez de trazer Nem pra te perto, vai conheço. afastar. Mas é muito interessante, porque às vezes a gente até mostra pra pessoa, olha, eu tava orando hoje, e olha o que o senhor me falou, eu anotei que você ia estar com essa blusa e que você faz, sei lá, faculdade de psicologia. E a pessoa Aham. fica tipo, como é que você sabe disso? E aí é o pretexto que a gente tem pra começar a compartilhar do amor do Senhor, né, o quanto ele é amado pelo Senhor, o evangelho, né, então, enfim, é uma dica que funciona muito e é muito legal pra você, pra esticar seu discernimento, escutar o Espírito Santo e também para alcançar as pessoas de uma forma estratégica também. Sim. É. Posso contar um testemunho em relação disso? Por favor. A gente estava lá fazendo uma viagem missionária nos Estados Unidos. A gente foi lá por eu acho que o nome da universidade era FAU, Florida Atlantic University. E quando a gente estava lá, alguém do nosso time teve uma palavra de conhecimento sobre camiseta verde. E teve duas caras que estavam andando lá e teve camisetas pretas com letras verde. E a gente foi lá, abordou eles, começou de falar, começou de ouvir eles, que eles não eram cristãos, mas eles começaram de sentir estranho em grupos de pessoas que estavam bebendo, fumando, estavam fazendo loucura. Então eles começaram de distanciar. E teve um amigo deles, que acho que é a irmã, que estava com um problema da saúde super grave. E ele estava começando de orar, sendo cristão. Oh, Deus, você pode curar, assim, não sabendo nada. E a gente começou de falar com eles, a gente Deus falou conosco, camiseta verde, dando palavra de conhecimento, você está estudando isso, tal. Ele, nossa, como assim você está sabendo esses detalhes? E o que aconteceu é que os dois aceitaram Jesus no momento. Assim, os dois aceitaram Jesus. É bizarro. Então, quando você tem esses direcionamentos do Espírito Santo, como ela estava falando, né? O Espírito Santo abre a porta. Pessoas, imagina, orando, nem sendo cristão. É a resposta que eu precisei. Agora eu entendo porque eu não consigo ficar no baile e tal, tudo. Porque Deus está me convocando. Então, é isso, a gente tem que... sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E ousadia para falar, é isso, eu tenho um direcionamento, eu preciso ir e atestar que é verídico. Até porque se você tiver o direcionamento, mas você não tem a ousadia de ir lá e fazer alguma coisa a respeito, você tá enterrando os talentos que o Senhor te entregou, né? E isso tem que dar muito temor pra gente, né? E o que a gente tá fazendo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Será que a gente tem multiplicado como aqueles servos bons e fiéis? Ou será que a gente tem
enterrado, esperando só o Senhor voltar, e aí, pai, top, o que o Senhor me entregou, né? Não fiz nada, ficou aí, só aguardei de volta, né? É verdade. Não basta só ouvir a voz de Deus, né? Tem que obedecer a voz de Deus. Exatamente. Você mencionou, Letícia, sobre uma estratégia para chegar ali até a pessoa sem assustar. Uhum, Então, como anunciar Jesus sem soar confronto, uhum, sabe? Mas também sem perder a verdade. Como que é para vocês? Como que cada um tem ali uhum. seu entendimento sobre Sim, isso? muito bom. Eu acho que eu posso. Você quer começar? Pode. Eu me empolgo falar desse tema porque, enfim, é muito gostoso falar sobre isso. Mas algo que a gente acredita muito como Dunamis e Zion e, enfim, a nossa cultura de evangelismo, a gente tem muito essa ideia de evangelismo sobrenatural. Então, já falando sobre palavra de conhecimento, palavra profética, né? Então, é você não chegar na pessoa com palavras vazias, é você chegar com autoridade, não no sentido de, não, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Negativo, e não foi, Jesus nunca fez isso, né? Jesus pregava o evangelho do reino, ele não queria só, sei lá, pregar o inferno, né? Jesus falou pouquíssimas vezes do inferno, claro que existe, mas ele dava muito mais ênfase no reino de Deus, né? Na missão que existe aqui e agora para nós, né? A vida em abundância que existe aqui na terra para nós também. Então, a gente sempre busca se mover junto com o rio de Deus, da maneira como o Espírito Santo está se movendo. E como que isso pode se parecer? Talvez uma oração por cura, talvez a pessoa está com uma muleta, talvez a pessoa está com um braço enfaixado. Uhum. Você se oferecer para orar por ela, falar, fulano, oi, tudo bem e tal, tipo, puxando conversa. Você é daqui mesmo? Ah, eu tava vendo, nossa, que blusa legal a sua, nossa, eu gosto muito dessa marca. Tipo, puxa pontos em comum que você tem com aquela pessoa. Sei lá, tipo, seja criativo, né? Nossa, eu gostei muito do seu estilo, cara, eu tava vendo uma blusa pra comprar igualzinha a sua e eu achei muito linda, tal. E você começa a criar conversa com aquela pessoa. No momento que você sentir que você tem abertura, talvez a pessoa ela tá, sei lá, com o braço enfaixado. Você pode falar, fulano, eu não quero ser invasivo, mas eu acredito no Espírito Santo e em Jesus, e eu queria pedir se eu posso orar por você, porque eu creio que o Senhor ele pode curar você hoje. Posso orar por você? Só isso. Sem misticismo, sem muita. Porque se você caminha com Deus, se você tem intimidade com Deus dia a dia, o Espírito Santo é seu amigo. Então, não é uma coisa tipo, nossa, precisa vir um anjo do céu para fazer uma coisa. Não. Você caminha com Deus, do lado a lado. Então, onde você está com ele, as coisas vão acontecer. Então, ali é uma oportunidade que você tem para orar pela vida da pessoa. Ali você já embiga numa oração, tipo, Senhor, eu oro para que o Senhor venha e toque essa pessoa, que o Senhor mostre para ela o quanto ela é amada pelo Senhor, né? E, enfim, então, a gente faz muito isso, né? A gente tenta ser muito sensível àquilo que o Espírito Santo quer fazer, mas entendendo que não vai ser na força do nosso braço, não vai ser nos nossos argumentos. A gente precisa pregar o evangelho, a gente tem 5 pontos, né, de como pregar o evangelho, tipo, em 1 minuto, talvez, né, explicar que o Senhor fez todas as coisas, mas o homem pecou, mas a nossa vida toda o Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele, e Jesus veio justamente para restaurar esse relacionamento, né, e através de Jesus, a gente tem acesso ao Pai de novo, né, e se a gente receber Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, e o nosso relacionamento com o Senhor é restaurado, a gente tem vida em abundância, o nosso homem interior é restaurado, né? E a gente começa a ver os planos dele para nossa vida. Então, o evangelho pregado, tipo assim, então, eu acho que existem estratégias, essas são algumas que a gente usa e que a gente gosta muito, mas acima de tudo, pedir para o Espírito Santo te conduzir, né? Afinal de contas, é uma ovelha dele, né? Uma ovelha que está perdida, que é dele, né? Então, não sei se você quer complementar alguma coisa. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Incrível, incrível, amém. O que vocês aprenderam em campo, né, nas viagens missionárias de vocês, que pode ajudar quem vai se levantar agora para evangelizar no carnaval? Uma dica, uma orientação mesmo. Vindo de vocês não é dica, é orientação, porque vocês viveram. O que vocês podem compartilhar de aprendizado, de orientação mesmo? Sim. Não pensa. Acho que repetindo o que ela falou, mas eu quero contar um testemunho de novo. Testemunho é muito bom, né? Com certeza. Testemunho de Jesus, espírito de profecia. Então, quando a gente está aqui contando as coisas aqui, vai ser legal, né? Contar um testemunho também. A gente tem várias, glória a Deus. Mas seja muito sensível e não
duvidar uma segunda vez. Então, quando você sentir uma coisa do Senhor, não fica parado. Você pode perder a janela de tempo. Deus tem misericórdia, tal, tudo, mas eu falo isso. Você está numa universidade, 4 anos, 6 anos, mestrado, pode. E você não prega evangelho o tempo inteiro. Você não pode ganhar esse tempo de volta. Já perdeu. Você pode pregar o evangelho depois, na cidade, na padaria, no seu trabalho. Sim, é muito bom. Mas você tem essas janelas de tempo. Você não pode perder. Então, isso é uma coisa mais grande, né? Sim. Mas um testemunho também. Eu estava nessa mesma viagem lá em Orlando. E a gente estava fazendo um evangelismo na Disney Springs, que é um lugar, tem um monte de universitário, colégio, coisas assim, tipo, jovens lá. Eu lembro que eu estava descendo uma escada com, com o meu duplo de evangelismo no momento. Eu estava descendo e eu senti uma mão no meu ombro, assim, tipo, tocando mesmo, assim, tocando. Eu olhei atrás, não teve ninguém. Não tive ninguém. Mas eu vi 3 pessoas. Eu tava com dupla, uma outra mulher de Deus, assim, também lá. E teve 3 meninas lá, atrás. E eu senti tocado, de verdade, do Senhor. Meu Deus, tipo, isso nunca aconteceu comigo. Tipo, tanto assim, batendo. Então, eu voltei, eu falei com meu dupla, ela falou, ó, a gente tem que voltar e vamos falar com elas, assim. Então, eu tava ajudando também, assim, tal, pra conversar, né? Um homem falando com 3. Então, ela tava ajudando. A gente foi lá começar a dar palavras de conhecimento, coisa específica. Ó, eu senti que talvez você tenha esses momentos de ansiedade, sentindo solitária, né? Uhum. Que você não tem família, tal, tudo. A menina começa a chorar. Tipo, muito, começou a chorar. E ela falou, mas tem uma pessoa que pode preencher esse vaga que tem no seu coração, de sentindo abandonado. Ela começou a chorar. O nome dele é Jesus. A gente começou a orar, tá. Ela aceitou Jesus no momento. Teve os outros 2 lá. Uhum. Depois, teve uma outra menina lá. Ela era uma brasileira. Começaram de falar para ela. Ela teve um contato com a igreja, mas nunca aprofundou. E não teve um relacionamento bom com o pai. E nesse momento o Espírito Santo falou comigo começar a evangelizar ela em português e mostrar meu amor como um pai por ela. Comecei a falar, Deus Pai te ama muito. Você tem um propósito. Tipo, trazendo meio uma cura para a vida dela através do amor de Deus Pai. Ela começou a chorar muito. E nesse momento eu falei, o Pai tem um convite para você. E assim, para se conectar com Jesus e ter intimidade com o Pai. Ela nesse momento também estava chorando muito e aceitou Jesus. E eu falei, você quer aceitar Jesus assim tal? E ela falou, você pode abrir suas mãos. E ela correu para minha frente, assim, e pegou minhas mãos. Eu nem tipo nada, falou, você pode abrir seus mãos. E ela correu assim para frente para pegar os mãos. Teve um encontro tão forte com Deus Pai. Ela aceitou Jesus e a amiga na meia lá, ela estava começando a chorar e as 2 amigas que aceitou Jesus, acabaram de aceitar Jesus, estavam abraçando ela. E a gente falou a parada também, você não tá sozinha. As coisas do mundo, da vaidade, não vai te satisfazer. O iPhone, MacBook, maquiagem, roupa, tal, tudo, não vai te satisfazer. Coisas do mundo. Mas tem Jesus. E Ele te ama. Ele tem planos para a sua vida. Ela começou a chorar. E ela aceitou Jesus. Todo mundo repetiu a oração de verdade. Creu no coração, confessou com a boca. Foi verdadeiramente salvos. E foi muito forte. Então, quando você sente de Deus, pode ser um toque no seu ombro. Pode ser uma coisa bem forte assim, mas também, a palavra de Deus diz, ele não está no vento, ele não está no fogo, da tempestade e tal, mas ele é uma voz sucedido. Suave, uma voz suave. Então, pode ser um acontecimento como um toque, mas pode ser uma sussurro. Uhum. Sussurro. E é isso. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, talvez, seriam 2. Acho que a primeira coisa, não faça do evangelismo um evento, faça do evangelismo um estilo de vida, né? Não do tipo assim, você levantou, vou sair de casa e falar assim, hoje eu vou evangelizar.
Não. Tipo, cara, vou viver minha vida normal, tô vivendo com o Espírito Santo. O que ele me falar pra fazer, eu faço, né? A gente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tipo, quando eu acordo, eu falo, bom dia, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Tipo, simples, nada muito místico. A gente, às vezes, precisa parar de complicar a vida com Deus, sabe? É simples, o Senhor é simples, e na simplicidade o Senhor, ele te ensina, dia após dia, aquilo que tá no coração dele, ele revela a mente dele pra você. Então, é isso, você tem que acordar todo dia disposto a viver algo novo com o Espírito Santo, né? Então, se você vai pegar o Uber, cara, tô conversando com o Uber, por quê? Porque eu sou uma pessoa gente boa. Ponto final, claro, você sempre quer amar a pessoa, você tá ali com o objetivo que não é só naquele momento, mas é a missão da sua vida, é fazer o nome de Jesus conhecido, né? Se Jesus te encontrou de verdade, se você foi encontrado pelo Senhor de verdade, então ele é o seu amado, ele é o amado do seu coração, da sua alma, e o seu desejo tem que ser com que todos o conheçam também, da mesma forma que ele te encontrou também, né? Eu sei como Deus me encontrou da primeira vez, eu sei o quão amada eu fui pelo Senhor e quão amada eu sou pelo Senhor, né? E eu sei que o mesmo Jesus que me encontrou, ele quer encontrar outras pessoas da mesma forma, né? Então esse é o primeiro conselho que eu daria. E o segundo, tenha intimidade com Deus, Muito. né? Não tem como você só, nossa, hoje eu vou ministrar na igreja, eu preciso, vou ler a Bíblia, ai meu Deus. Hoje eu vou, sei lá, entregar a palavra no GC. Ai, eu vou ler a minha Bíblia. Hoje eu vou sair fazer evangelismo. Então aí eu vou ir atrás, correr atrás do prejuízo. Não, é vida com Deus, intimidade com Deus, né? Você não ouve o sussurro de quem tá longe, né? Se você tá longe de uma pessoa que tá sussurrando, você não consegue ouvir o que ela tá falando. Então você precisa ter vida com Deus, intimidade com Deus como um amigo, né? Se eu tô casada com meu marido, não tem como eu ficar a semana inteira longe dele e no domingo chegar e falar, amor, senta aqui, vamos conversar. Sabe? Que relacionamento é esse? Não tem intimidade, não tem profundidade. E uma palavra que eu carrego para mim é vida com Deus e que sempre me impulsiona a ir mais profundo na presença de Deus é Ezequiel 47, que ele fala dos rios, né? Do rio da presença de Deus, né? Que ele foi, andou um pouquinho, a água estava ali nos joelhos, nos tornozelos, foi um pouquinho mais, começou a bater aqui na cintura, depois um pouquinho nos ombros, até que ele chegou num lugar que não dava mais pé. Ou você era levado, ou você vai ou você fica, né? E quando a gente entra no rio de Deus, a gente entra num lugar do tipo, Senhor, o Senhor, ele tá me convidando, ou você pula de vez e deixa eu te levar para onde eu quero, ou você sai, né? E foi o que aconteceu comigo muito na faculdade, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O Senhor, ele veio com essa ira santa para mim, num sentido, tipo, colocando essa ira santa no meu coração, do tipo, cara, como eu quero viver a minha vida com Deus? Eu quero viver uma vida morna, uma vida em que, tá bom, eu posso até ser salva, mas o que eu tô gerando? O que eu tô gerando de legado? Né? Não pelo meu nome, mas o que eu tô fazendo pelo Senhor? O que eu tô fazendo com os talentos que Ele colocou na minha mão, né? Será que eu tô fazendo o nome do Senhor conhecido? E a oração própria do Pai Nosso, ela já fala toda a missão do reino de Deus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Então, Senhor, se no céu não existe injustiça, não vai existir uma injustiça na terra. Onde eu pisar, que não existe injustiça, que exista a presença do Senhor. Que se no céu não existe doença, então não vai existir doença aqui. Então eu vou sim ter coragem de impor a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Eu creio nisso, né? Claro, a gente não tem, quem faz é o Espírito Santo, a gente depende dele, mas a gente precisa se colocar no lugar de, Senhor, eis-me aqui, né? Ele está perguntando assim como ele perguntou para Isaías, a quem eu vou enviar? E aí, né? Quem eu posso usar? Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele escolhe usar a gente. Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me usa, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo, que não importa a minha reputação, não importa o que vão achar de mim, não importa o que os meus amigos vão falar de mim, não importa se eu perder amigos ou se a minha família falar mal de mim, sei lá. Tipo, eu vou obedecer à voz do Senhor, eu quero amar as pessoas com tudo que eu tenho, eu quero deixar tudo que eu tenho aos pés do Senhor e ir embora sem nada, né? Tipo, Senhor, me gasta como o Senhor quiser, não é? Então, enfim, é isso. Glória a Deus Uhum. pela sua vida, que demais. Isso tudo vocês escolheram ou foram direcionados a viver e a manifestar num ambiente muito específico. Uhum. Por que que o foco de vocês é universidades? Uhum. Posso falar? Por favor. Perfeito.
Então, nós sabemos que os futuros líderes da sociedade estão lá na universidade. Futuros presidentes, divulgados, professores, pessoas na médica, tá lá na universidade. Então, por que a gente precisa evangelizar? Porque a gente quer impactar a sociedade como o reino de Deus, né? Então, se a gente não ocupar lá, se a gente não evangelizar lá, as pessoas que estão nessas esferas, o que eles vão ensinar por nossos clientes, pessoas atendendo, as crianças, imagina, os professores, assim, se a gente não ocupar lá, os divulgados também, ajudando com leis, assim, tal, fazendo justiça, que não é de Deus, assim, é super importante para evangelizar. Então, a gente está na universidade, porque é super importante. E isso que eu estou vendo, não somente no Pockets no Brasil, mas Pockets global. Eu estou liderando Pockets na América do Norte atualmente, e o que eu vejo lá, tantas pessoas de outras coisas, tem atletas, professores, pessoas assim, que realmente precisam impactar. Isso que está acontecendo globalmente, assim, a gente tem que capturar esse pessoal. Como eu falei mais cedo também, tem uma janela de tempo também. Se a gente não ocupar lá, as pessoas que vai lá para a universidade, a verdade é, você não precisa desviar na universidade. A universidade pode ser um lugar onde seu fé está provado, tipo, você está esmagado, mas isso é onde o óleo, a unção e o vinho vem. Então, lá aqui, unção, né, significa também intimidade com Deus. Então, se você deixa o ambiente de dar uma opressão para você, tá bom, eu vou desviar. Você pode ficar nesse lado ou lado, eu vou deixar o ambiente me esmagar para carregar mais unção, para ter mais intimidade com Deus, para fazer os mãos e os pés de Jesus, lava os pés de pessoas, se mover no sobrenatural. Uma coisa que às vezes me irrita, de verdade, é que a gente lê em Marcos, né, a grande comissão, vá e prega o evangelho para toda criação, toda criatura. Mas a gente esquece mais para frente, coloca as mãos nos enfermos. Se você tomar o veneno, não vai te atingir. Meu Deus, a gente tem proteção. Se a gente pode tomar um copo de veneno, assim, não é para fazer isso, né? Mas deixa eu ver claro, não fazer isso para provar, tá? Mas se a gente tem essas promessas, essas coisas na Bíblia, nas Escrituras, a gente não pode esquecer se mover no sobrenatural. A gente não pode esquecer isso. E por causa disso, glória a Deus, a gente está vendo centenas, dezenas, milhares de pessoas aceitando Jesus no Dunamis Pockets, no Brasil e nas nações, porque a gente crê na plenitude da grande comissão, que não fica só, compartilhar. Não, mas viver o reino de Deus. Amém. Então, é isso. Amém. Estou bem apaixonado por isso. Amém. Clay Glória também, a Deus. nós dois. Glória a somos Deus. parte do tribo, né? Do Pockets. Gente, que demais. Então, pra gente finalizar e arrematar tudo, quem nunca evangelizou? Como pode começar sem medo, sabe? Eu sei que vocês aqui compartilharam com a gente, para mim ficou muito assim claro e vívido mesmo como fazer a sua orientação a respeito da caça ao tesouro. Isso foi, uau, supra-sumo. Mas é necessário atravessar oceanos ou atravessar a rua já é um começo, já é ótimo? Eu acho que começar, você precisa começar. Em algum momento, não espera ir para uma viagem missionária para você começar a pregar o evangelho, não espera um evento da igreja para você fazer. Talvez, pergunta para o Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero começar a compartilhar o evangelho com os meus amigos, sei lá, talvez um membro da família que não é cristão ainda. Como que eu posso introduzir o Senhor sem parecer invasivo, ou sem parecer que eu tô, tipo, talvez julgando a pessoa, ou agindo de uma forma inconveniente? Então, mas você precisa começar. Então, com medo, a gente vai com medo mesmo, porque existe o medo. Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Eu sou mais colérica, fleumática, então eu já tenho a minha personalidade, eu sou bem forte, mas eu sou mais quietinha, né? Então eu tenho, naturalmente, para mim é difícil chegar numa pessoa que eu não conheço e começar a conversar com a pessoa e puxar conversa. Para mim é muito difícil, tipo assim, por causa da minha personalidade, isso exige muita bateria social pra mim, sabe? E aí que eu tenho que depender muito do Espírito Santo pra eu vencer minha vergonha, pra eu vencer o meu medo, né? Então, acho que pra quem nunca fez, acho que o medo é normal e isso é bom,
mas você não pode deixar o medo te parar. Você tem que ter mais temor do Senhor do que temor de homens, né? O temor de homens, ele nos paralisa, que é o temor de achar, o que vão pensar de mim? E se a pessoa me rejeitar? E se a pessoa for grossa comigo? Né? A gente tem esses questionamentos, o que pode acontecer? E se a pessoa me xingar? Aí você põe na balança, né? Será que isso realmente importa? Né? No final do dia, o pior que pode acontecer é a pessoa falar não. E tá tudo bem, né? Porque você não vai convencer ninguém, mas você só precisa falar, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. No simples, no básico, né? Muito bom. Uma outra coisa também, ter encontros com Deus genuínos. E uma coisa que é difícil, às vezes para mim é difícil para engolir, é que eu preciso ajuda do Senhor para amar o Senhor como Ele merece ser amado. Então, às vezes eu falo, nossa, Jesus, como eu posso pedir você me ajuda a amar você de uma forma que você merece? Você já morreu e ressuscitou para mim, tomou todo o meu pecado, assim, e tal. Mas a parada é que a gente não pode amar as pessoas certo. Somente com a ajuda do Espírito Santo. Então, pede ao Senhor algumas coisas. Pede ao Senhor compaixão. Pede ao Senhor lágrimas. Lágrimas. Tem um versículo saindo na minha mente agora sobre lágrimas, né? Que talvez você lembre aqui. Mas a colheita que envolve também lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas, com risos, né? De alegria colherão seus feixes. Exato, exato. Obrigado. E que compaixão, lágrimas, encontros com o Senhor. Se você tá tão apaixonado por Jesus, você perde o medo. Imagina, quando você tá... Eu sei com ela, eu apaixonei muito por ela. Uma mulher de Deus, eu amo a minha esposa. Quando você tá apaixonado por alguém, parece que, tipo, tira seu medo. Oh, olha essa foto de eu e minha namorada. Tem lá seu celular com a tela que não pode fechar. Tá lá no seu escritório que deixa lá a foto, você fica lá trabalhando. Assim, então, esse é separado com Jesus. Imagina, você tá lá trabalhando, vê o versículo. Deus me ama tanto que ele deu seu próprio filho. Obrigado, Jesus. E você volta assim, esse tipo de amor. Essa paixão. Essa paixão. E quando você tem assim, por que você tá sorrindo, cara? Por que você tá tão alegre? Às vezes você nem precisa começar a evangelizar para as pessoas perceberem. Por que você tá tão feliz? Por que você faz as coisas diferentes? Porque eu amo Jesus. Quem é esse Jesus? Jesus é meu Salvador, ele morreu. Pode começar a evangelizar. Quando uma coisa é tão... Quando você é tão diferente de outras pessoas, as pessoas vão perceber. Começa a te perguntar. E uma coisa, rapidinho, acho que a última coisa uma dica em relação a quem nunca evangelizou também, é compartilhar o seu testemunho. É uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, tipo assim, sem ser uma maneira muito esquisita, assim, sabe? Tipo, então, sabe, Jesus te ama, tipo assim, sabe? Uma coisa natural. Então, quando você começa a compartilhar aquilo que você viveu, né? Como Jesus te encontrou, ali causa você traz a pessoa para uma realidade que é sua, tipo, olha, eu não tô falando isso porque eu ouvi, mas é porque eu vivo isso, ele fez por mim, eu era assim, eu vivia assim, eu me sentia assim, me sentia sozinho, não sei o quê, e hoje não, porque o Senhor me encontrou, né, e é esse amor que eu carrego hoje, que, enfim, ele quer te encontrar também, então o testemunho é uma ótima ferramenta também para isso. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Ouvindo vocês, fica claro de que a missão não começa no carnaval, né? Ela vem muito antes, ela vem antes com o coração disponível, com o coração apaixonado por Jesus. Porque é isso, quando você está apaixonado, né, pela Letícia, você quis compartilhar dela com seus pais e vice-versa, você quis falar dela. E quando está apaixonado por Jesus, nós queremos falar dele. E esse é o nosso desejo, né? Que fevereiro, que esse mês não seja só um mês de festa ou um mês de fuga, mas que seja realmente, de fato, uma oportunidade da gente falar de Jesus, de também nos aproximarmos mais ainda de Jesus e de levar vidas para Jesus. Foi bom demais estar com vocês aqui, te conhecer um pouquinho mais de vocês, da história de vocês. Foi incrível mesmo. Glória a Deus pela vida de vocês, pelo chamado de vocês.
E é isso, gente. Obrigada. Amém. Obrigada Amém, pelo convite amém. também. A gente se sente muito honrado de estar aqui com vocês. Honrados, constrangidos. E somos muito gratos ao Senhor. E também Lagoinha. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. De verdade. Obrigada, Amém. gente.